né? 1 hora de comunhão acerca da visão celestial e 1 hora ou 40 minutos de ruminar. Se funcionar, amém. Também não adianta correr, né? Porque o assunto é saudável e requer também um pouco de atenção, porque estamos falando de um campo não visível, né? Não palpável. A nossa primeira sessão, porque são várias, até dezembro, é acerca da visão celestial. Nós consideramos assim que seja o carro-chefe, porque sem visão ninguém anda. Ou pior, anda, mas é um cego guiando o outro cego, né? Antes não andasse, né? Mas pior que sem visão também se anda, né? Então a gente está trabalhando esse assunto da visão celestial, que é a visão que promovemos, que é uma visão não particular. Não é uma visão, ela não foi patenteada, não pertence a ninguém. Ela é, primeiramente, uma pessoa. É Cristo. No seu aspecto subjetivo, é Cristo. Mas no seu aspecto objetivo, ela compõe uma série de elementos celestiais. Uma constituição celestial. Apesar dessa menção ser usada no Novo Testamento, né, na experiência de Paulo, de Saulo, no caminho de Damasco, e depois ele dando testemunho ao rei Agripa, que ele não foi desobediente à visão celestial, essa menção, né, visão celestial, apesar dessa terminologia, né, ter sido falada por Paulo, mas a gente encontra na Escritura vários aspectos que constituem esta visão. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar. Na experiência de Damasco, ele fala, depois ao rei Agripa, não fui desobediente à visão, né? Ele está apontando para uma pessoa, a visão celestial. Mas Paulo, quando ele vai trazer as cartas para as igrejas, as epístolas, você percebe que ele não apenas trabalha com a visão celestial naquele acontecimento de Damasco, mas ele tem uma visão celestial. Aquele episódio dele ficar cego e depois voltar a ver, né, nos parece que ele volta a ver agora celestial, porque ele tem uma visão celestial. Ele não tem só uma experiência com a visão celestial, mas ele ganhou uma visão celestial. Se você estiver ao lado de Paulo, olhando para determinado ponto, você vai ver o ponto. E Paulo vai ver além do ponto. Ele tem uma visão celestial. Quando ele olha, ele vê um mundo que não se vê, né? Então, para os irmãos que estão chegando, vamos dar um exemplo aqui de novo em Colossenses, né? Que é um exemplo para mim muito rico. Colossenses capítulo 2.
quando ele fala da crucificação, eu estou querendo mostrar aqui que Paulo tem, não é que Paulo teve a visão celestial, mas ele tem uma visão celestial das coisas que ele olha. Quando ele olha, ele vê o aspecto celestial, ele vê além. É só um exemplo. Colossenses 2, 13, a crucificação, nós sabemos a crucificação, relatada por Mateus, Marcos, né, Lucas e João, né, é o Senhor Jesus, né, uma descrição do seu sofrimento, é verdade? O seu sangue sendo derramado, e aqueles episódios que aconteceram, do escárnio, da coroa de espinho, da lança no coração, né, daí saiu sangue, água, enfim, o sofrimento e martírio do Senhor Jesus na cruz. Amém? Quando Paulo descreve a crucificação, ele não fala de um homem sofrendo na cruz, porque ele tem uma visão celestial. Ele não está vendo um homem no madeiro sofrendo. Ele está vendo outra entidade sofrendo. Quem está sofrendo são principados e potestades. Porque ele consegue tocar num mundo intangível, entendeu? Por causa da visão que ele recebeu. Então, se nós ficássemos com Paulo na crucificação, nós íamos chorar e o Paulo ia estar rindo. Lembra? E ele tem sentimento, não tem coração, entendeu? O homem está aí sofrendo e está rindo aqui, é porque ele está vendo lá outra coisa, entendeu? Outra coisa. Ele fala assim, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14. E tendo cancelado o escrito de dívida, aleluia, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Amém. Aleluia. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Isso aqui é Paulo falando da crucificação. Já lançaram aquele filme, né? Do sofrimento de Jesus Cristo, tem que lançar outro agora, né? Então eu estou dando esse exemplo para os irmãos perceberem a diferença, né, da descrição de quem tem uma visão celestial. Está vendo um ocorrido por trás das coisas. Amém. Amém, irmãos? E essa é a nossa dificuldade. Essa foi a dificuldade dos discípulos. Esta é a nossa dificuldade. Entendeu? E será sempre, né, esses dois campos. Acho que podemos usar mais um versículo como exemplo, que nós usamos na comunhão dos jovens, que é a junção de Mateus 24 com 1 Coríntios 15. Né? É um desenho, uma figura, né? Para mim, a melhor figura que tem na Escritura para explicar a visão celestial é pegar Mateus 24, 14 e colocar ao lado de 1 Coríntios 15, 24. Então vamos fazer o seguinte: as irmãs vão abrir Mateus 24, 14 e os irmãos 1 Coríntios 15, 24. Combinado? As irmãs abrem Mateus 24, 14 e os irmãos abrem 1 Coríntios 15, 24. Primeiro as irmãs têm que ler, para ficar em ordem.
Quem pode ler? Amém. Mara? Este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todos os nações, então virá o fim. Então, Mateus 24, 14. Então virá o fim. Perdão, Coríntios 15, 24. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai. Quando tiver destruído todo o governo e toda a autoridade e todo o poder. Mateus 24, 14. Será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Isso é visível. E então virá o fim. Aí, Coríntios 15, 24. E então virá o fim. Parece que está continuando a frase. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então agora já é o campo celestial. Amém? Já na... Está ocorrendo algo na esfera terrena, mas está acontecendo algo na esfera celestial. Ele está entregando o reino ao Deus e Pai. Amém? E está destruindo todo o principado, bem como toda potestade e poder. Aleluia! Puxa essa versão aí, governo, né? Lê de novo, por favor. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai. Quando tiver destruído todo o governo e toda a autoridade e poder. Muito bom. Qual é o... Senhor, lava com teu sangue. A todo governo. É boa essa versão, porque a gente fala assim, principado de potestade e poder, e a gente fica pensando assim, tipo, macumba, né? Mas, na verdade, esses principados de poder é para governo. Nosso assunto aqui é um assunto de governo. Nós nos juntamos aqui hoje para falar de governo. E esse governo aqui, ele é celestial. Ele ocorre numa esfera invisível. Mas quem escreveu 1 Coríntios 15, 24 foi Paulo. E aos Coríntios, que ele disse que não podia falar como espirituais. Imagina se pudesse. Porque quando ele fala do governo, ele fala assim, versículo 25, porque convém que ele reine, aleluia, né? Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Correto? O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Então ele fala da sujeição. Não é? Deus, o Filho entrega o reino ao Pai, destrói todo o governo de principados, e todas as coisas se tornam sujeitas ao Filho, e o Filho se sujeita ao Pai. Para a última frase do versículo 28. Para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. Amém. Então é outro exemplo de algo que ocorre no campo físico e no campo celestial. E como ele tem uma visão celestial, né, ele então, nas suas cartas, ele explica e dá sentido, irmãos. Sabe o que é mais importante disso aqui? É que dá sentido a estarmos aqui hoje. Amém? Deve ser muito ruim congregar sem sentido. Não é verdade? Então, o primeiro quadro que nossa preocupação é de mostrar é esse quadro, né, do império das trevas. Né?
que, na sua execução, né? Por favor, irmãos, eu não estou aqui falando de doutrinas, tá? Na execução, nós vimos claramente que os demônios agem nos homens, né? E no ministério terrenal do Senhor Jesus, os demônios foram confrontados diretamente. Mas nos evangelhos, você não encontra uma menção de contra-ataque aos principados e potestades. Você vai encontrar diversas vezes o Senhor dando autoridade aos discípulos e mandando eles expelir os demônios. E o próprio Senhor Jesus, ao chegar em algumas cidades, os endemoniados gritavam: já vieste nos atormentar antes do tempo? E um deles, o Senhor expulsou uma legião que entrou nos porcos e mergulhou ali no mar. Amém? Mergulhou na água. Você foi no mar, mergulhou na água. É simples de ler, mas nunca vi um porco mergulhar. E muito menos 2.000 porcos mergulharem. Eles realmente estavam endemoniados. E eles mergulharam na água, segundo nós cremos que é o seu habitat, né? O abismo. Mas aonde que a gente quer concentrar a nossa atenção? Entendeu? Se nós olharmos hoje demônios como a areia do mar, né? E não visualizarmos o que Paulo visualizou, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque os demônios, eles são perturbadores. Entendeu? E eles distraem o povo de Deus. A maior sensação que tem um servo de Deus, quando relata lá em Lucas 10, os 70, é que eles estavam alegres, eles ficaram alegres. Eles ficaram alegres não porque abriram muitas casas para reunião, né? Eles ficaram alegres porque até os demônios submetem ao seu nome. Eles ficaram empolgados, Senhor. Voltaram os 70 possuídos de alegria. Até os demônios se submetem, porque é bom expulsar um demônio, viu? Né, Marisa? É bom. Se tem uma coisa boa, é expulsar um demônio. E você fica alegre mesmo. Entendeu? Eu era tão viciado em expulsar demônio que quando não tinha culto, eu ia para o centro de macumba. Entendeu? É verdade. Jejuava, orava, sexta-feira à noite. Vamos passear. Aonde? No centro de macumba. É verdade, não, diante de Deus. Sabe para quê? Só para o demônio manifestar. A gente chegava lá no centro de macumba, aquele monte de carro esperando a consulta, vai descer o guia, não descia ninguém. Aí o centro de macumba falia, da falência, mãe de São 17.1, jogavam pedra, e a gente ficava lá dentro. Aí eu evangelizava ela, eu e minha irmã, era um viciado, dependente. Era tão automático, irmãos, expulsar demônio, que eu cheguei de viagem e a irmã falou que o irmão dela estava endemoniado. E eu estava cansado, era 11h40 da noite. Cheguei do Equador. A irmã, meu irmão está quebrando tudo. Falei, dá o telefone para ele. Alô, demônio. Em nome de Jesus, sai. Foi embora. Eu até abri um disque demônio. É muito bom expulsar demônio. Mas não muda nada no governo celestial. Enquanto a gente se distrai aqui com os demônios, os principados governam esta terra.
Então, a visão de Paulo é muito importante. Quando ele viu o quadro, né, pós a ascensão do Senhor Jesus. Vamos lá à ascensão. Efésios. Eu estou tentando colocar da maneira mais fácil, assim, porque a gente tem pouco tempo. Irmão, me perdoe. Efésios, capítulo 1. Vamos falar só do poder que Deus exerceu em Cristo na sua ressurreição, correto? Que culminou na sua ascensão. Efésios 1, 19. Pode ler? E qual a suprema grandeza do seu poder, tá certo? Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É o poder que Deus exerceu em Cristo, tirando-o da morte. 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado. É muito interessante, porque você vai ler os outros evangelhos, você não vai ver ninguém falando isso. Ali em Colossenses, nós falamos da crucificação. Não foi? Na crucificação, ele viu principados e potestades serem desprezadas, humilhadas. Ninguém mais falou sobre isso. Agora está falando da ascensão. Entendeu? Então, a crucificação, que é a sua morte, da qual ele triunfou sobre principados e potestades. Agora está falando da ascensão. Na ascensão ele ressuscitou, ascendeu e foi colocado acima de todo principado e potestade. Então você percebe que Paulo vê claramente o campo celestial, o que ocorre no campo celestial. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Amém, irmão? Capítulo 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. É que nós estamos. Amém, irmãos? Se nós estamos em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, também estamos acima de todo principado e potestade. Amém. Nessa posição celestial. Nós estamos. Amém? Aleluia. Então, assim, você vai focando aqui que Paulo tem um interesse, irmãos, peculiar. Entendeu? Peculiar. De nos mostrar algo bastante peculiar. É trazer para nós uma clareza da nossa responsabilidade e do nosso comissionamento. Nós estamos envolvidos numa missão extraordinária. Porque ele vai falar de uma substituição de governo. Aleluia. Essa
esfera na qual esses principados governam será substituída. Nós reinaremos sobre as nações. O amém está fraco, irmão. Vocês estão meio católicos. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Ou estão com medo dos principados? Este campo celestial não irá pertencer para sempre aos anjos caídos. Eles não governarão para sempre esta terra. Esta terra será distribuída para os vencedores. Amém. Tamo junto. Não é só uma parábola que o Senhor estava falando. A um deu 2 cidades, a outro 3 cidades, a outro 5 cidades. Terás autoridade sobre 10 cidades. Terás autoridade sobre 5 cidades. Isso não vai ser prefeito, não. Não está mandando a gente meter na política, não. Isso está no campo celestial, irmão. Amém. É sobre. A autoridade que hoje os principados controlam, mas eles serão destronados. Amém. E os crentes herdarão a terra. Aleluia, irmão. Aleluia. Isso é muito bom. Aleluia. Amém, irmão. Isso é melhor que ir para o céu. É verdade. Entendeu? Porque ele vai descer. Vamos herdar a terra. Agora, quando você olha essa palavra, você olha assim, a situação da igreja no geral, você vê que falta claramente uma visão celestial. Aí os demônios aproveitam para distrair. E eles gostam de falar da entrevista. Você expulsa. Se cansa de expulsar. O demônio manifesta e vem outro expulsa. Não que não tenha que expulsar. Apareceu, expulsa. Mas não vai acabar, não. A questão é, quem tem essa porção e essa responsabilidade, que expulsa. Mas o que Paulo está falando aqui que a igreja recebeu uma responsabilidade superior. É verdade. Amém. Celestial. Porque ela tem posição celestial. Amém. Ela é a única entidade que está posicionada para combater principados e potestades. Amém. Então, nós falamos semana passada de 3 pontos acerca da igreja, quando Paulo descreveu aos Efésios. O primeiro ponto é que ela está posicionada para receber. Efésios capítulo 1, versículo 3. Está difícil? Está difícil? Tudo bem? Oi? Estou embolando muito, não? Está bem? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós já falamos aqui semana passada, toda sorte de bênção espiritual, amém? Que a gente não tem tempo de descrever, mas espero que um dia possamos, desfrutar de uma palavra chamada bênçãos espirituais, amém? Amém. O mesmo ocorre com a armadura, A gente nunca tem tempo de descrever a armadura de Deus. E é riquíssima. Então aqui é só o link, Então a igreja está recebendo toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, amém? No capítulo 3, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus
se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Talvez alguém dissesse assim, naquele período: rapaz, não aguento mais ouvir Paulo falar. Ele só fala. Ele só fala. Porque já percebeu quantas vezes falamos aqui de principado e potestade em lugares celestiais? Aliás, desde que começamos a comunhão, estamos falando essas duas palavras: principados, potestades, regiões celestiais. Principado, potestade, regiões celestiais. Mas essa aqui é a visão celestial que Paulo está desenvolvendo. Não é apenas Cristo no caminho de Damasco, como luz e voz, mas é todo um contexto de que a igreja precisa enxergar. Aí a igreja vai começar a se mover dentro de uma visão. Amém? Amém. Aí quando alguém falar, isso é ativismo, você vai saber claramente que essa pessoa não sabe o que está falando. Entendeu? Em crioulo é cabeça cabai. Vamos traduzir semana que vem essa palavra. Porque você olha um quadro e começa a agir dentro desse quadro. Então aqui Paulo está mostrando aqui as muitas formas de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus, as muitas formas de Cristo. Amém? Amém. Tá certo? Em nome de Jesus. Amém? Fala assim, a multiforme são as muitas formas de Cristo. Agora fala com os irmãos assim: irmão, não é muitas formas da sua opinião. Porque eu já vi uma ministração assim, usando esse versículo para embasar as inúmeras opiniões. Romanos 14, né? Romanos 14, cada um tenha a sua própria, né? Própria opinião. Então, opinião, eu tenho que ter a minha própria. Eu não posso ter a opinião do Chico. Então eu não posso ensinar a minha opinião, senão para o Marcos, a minha opinião não pode se tornar um ensinamento. Amém, irmãos? Agora, multiforme é muitas formas de Cristo. Amém. Aleluia, irmãos. A igreja, ela exibe muitas formas de Cristo. E Paulo, mais uma vez, menciona dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então ela recebe as bênçãos, ela exibe as muitas formas de Cristo e ela, no capítulo 6, batalha. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades. Amém? Aleluia, mais uma vez, né? Então, olha, quando você fala assim, a visão celestial, você está incluindo o campo das trevas, negativo. Entendeu? Então, quando Paulo viu a visão celestial, ele viu a Cristo, amém? Né? Mas ele também viu o império das trevas. E ele viu como funciona a operação deste império para inocular aquela que pode destroná-lo. Entendeu? Como que Satanás e seus anjos batalham para inutilizar
os membros do corpo de Cristo, a fim de que eles não exercitem os seus dons, seus ministérios, para que Cristo tenha na terra um corpo inerte, sem batalhar. Que Cristo tenha um corpo na terra, isso é verdade. Agora, que esse corpo está revestido da armadura de Deus e está posicionado na esfera celestial, lutando contra o principado, com os seus dons e ministérios, não está. Não está. Porque Satanás enganou os irmãos. A igreja ganhou uma forma, não é verdade? Entrou dentro de um caixote e hoje é encabeçada pelo ministerialismo, que dá base para que Satanás introduza o seu governo na igreja. Mas aleluia, que o Senhor reagiu. Amém? O Senhor é aquele que reage. O Senhor é aquele que toca a trombeta. Sai dela, povo meu. Amém? Irmãos, religião não se muda, se sai. Amém? Muitas pessoas que ficam dentro da religião falando, não, eu estou aqui por amor, porque eu vou mudar isso aqui. Não vai mudar nada. O Senhor não mandou mudar nada, o Senhor mandou sair. Entendeu? Para não ser cúmplice. Se nós quisermos ter liberdade para funcionar, para batalhar, nós precisamos estar livres. Amém? Amém. Encabeçado pelo Senhor Jesus Cristo. E com uma visão, aleluia. Amém. Não é livre cego, amém? Eu conheço bastante livro por aí. Ó, se tem uma pessoa que conhece gente livre, sou eu, entendeu? Nessas viagens aí eu conheço muita gente livre de tudo, até de Jesus. Entendeu? A questão não é estar livre, é estar livre com uma visão. Então, nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E depois tem a descrição da armadura. Amém? Aleluia. Então aqui, a carta aos Efésios. Parece que Paulo ele teve bastante liberdade para descrever esse assunto, expor o campo das trevas e mostrar à igreja a sua responsabilidade. Amém? Amém. Agora, como ela luta, né? Como ela batalha? Pelo que ela batalha? Então, é preciso dar atenção a essas duas palavras, né? Ele nos libertou do império das trevas. Nos transportou para o reino. Quando Pedro recebeu a revelação do mistério de Deus e do mistério de Cristo, ele não recebeu um esboço, um estudo da igreja na localidade. Ele recebeu as chaves do reino dos céus. Ele recebeu uma revelação da operação, irmãos. Porque até então, a terra estava subjugada por esse império. Esses principados governam sobre a terra. Governam sobre a terra. Cada um na sua posição, né? Quando o Senhor encontrou aquele demoniado, o demônio falou assim para o Senhor: não nos mostre para outro país.
Tem um território, eles têm toda uma jurisdição. Tudo bem articulado. Entendeu? O Senhor havia de tratar com os principados, não apenas com os demônios. Os demônios, eles são tratados pelo nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. O nome de Jesus resolve esse assunto. E em meu nome curarão os enfermos e expulsarão os demônios. Mas os principados é um assunto da igreja. Aleluia. Na posição celestial. Então a igreja não é um amontoado de pessoas na localidade. A igreja é o reino dos céus na terra. Amém. Aleluia, irmãos. Então quando o Pai revelou a Cristo, a Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Cristo percebeu que Deus deu autonomia, autorização para Pedro receber outra revelação, que é a edificação da igreja. Tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E outra revelação, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Ou seja, não há mais uma separação entre o céu e a terra. A igreja é o reino dos céus na terra. Amém. Agora o governo celestial do Senhor Jesus, por meio da igreja, está também na terra. Por isso a igreja foi severamente atacada. Porque ela é o ambiente que o Senhor deveria exercer o seu governo, o seu encabeçamento. E a Pedro foi dada a chave, nós vimos no último retiro, né? As chaves para que ele pudesse não apenas ligar, mas também fechar. Amém? Fechar as portas do inferno. Amém. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Se Pedro fechar a porta. Amém? Logo no começo ele esqueceu a porta aberta. Né? O Senhor falou que ia morrer crucificado, a porta estava aberta. E Satanás usou isso. Irmãos, não esqueçamos a porta aberta. Amém? Não dê lugar ao diabo, né? E que ele impediu o Senhor ser crucificado. Mas, irmãos, trazendo aqui agora para a nossa visão, o reino dos céus faz parte da visão celestial. Você fala assim, você pode entender a igreja, que ela é uma na localidade, que ela não é uma denominação. Doutrinariamente ela é o corpo de Cristo, ela não é uma organização sistematizada, ela é presidida, tem presbítero, ela é a noiva, ela é a guerreira, ela é a família de Deus, ela é a habitação de Deus. Muito bonito. Né? E montamos estudos sobre a igreja. Como já vimos vários livros falando da igreja. E não vermos o reino dos céus. Porque o reino dos céus faz parte da visão celestial. É o ambiente celestial da igreja. Não se constitui apenas de trabalho. Não. E nem, por exemplo, em procedimento. Tipo, nós estamos aqui na localidade. Nós podemos ter, né, a igreja posicionada numa base correta e não ter a realidade
do reino dos céus. Então Pedro recebeu as chaves e também falamos para abrir o evangelho aos gentios e aos judeus e aos gentios. Amém? Estão entendendo, irmãos? Amém. Então olha só, quando Pedro viu o reino dos céus, recebeu as chaves para abrir o evangelho aos judeus, o que ele fez em Atos 2, e aos gentios em Atos 10, mas ele em momento nenhum descreveu essa luta. E ele enfrentou esta luta. Quando ele foi abrir o evangelho aos gentios, quando ele abriu aos judeus foi festa. Mas quando ele foi abrir o evangelho aos gentios, ele enfrentou essa luta, que Paulo escreveu mais tarde. Porque ele foi resistido dentro da própria igreja em Jerusalém. Inicialmente falando, eram da circuncisão, eram judaizantes que vieram reunir com a igreja, que estava resistindo, mas eram principados e potestades. Nós precisamos guardar nosso coração, amém? Para não nos achar lutando contra Deus. Amém. E sendo usado por principados. Porque quem não quer a produção da igreja, a formação dos vencedores, são os seus caídos. Porque os vencedores vão tomar posse desse governo. Aleluia, irmãos? Amém. Quem impedir a formação dos vencedores. Então não vamos emprestar nossa mente para eles. E nem a nossa posição na igreja para eles. Para impedir a propagação do evangelho do reino. Que culmina na substituição do governo celestial. Sai principados e entra nós. Aleluia, irmãos? Amém. Quem é que quer impedir isso aí? Irmão quer impedir isso? Nenhum irmão quer impedir isso. Então tem que enxergar. Então quando Pedro tinha essa visão do reino dos céus, tinha chaves, tinha autoridade, mas ele foi confrontado. Mas ele nunca escreveu que ele batalhou contra principados e potestades. Mas Paulo viu. Quem é que quer impedir a edificação da igreja? Então nós estamos aqui. Nós temos esse quadro. E a igreja vai formar Cristo. Amém? Cristo vai ser formado em nós. Ele é o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. A igreja deve ser edificada porque ela forma o descendente. E o descendente herda o trono. Aleluia, irmãos? Então os três elementos do império das trevas são tratados. Os demônios pelo nome de Jesus. Os anjos caídos pela posição celestial da igreja. E Satanás pela formação de Cristo. Amém? Amém. Todo principado destruído. E Deus se torna tudo em todos. Aleluia? Amém. Amém? Entendeu? Então nós estamos aqui, nós temos que enxergar. Nós temos que enxergar. A igreja tem uma responsabilidade. Agora, no campo físico que acompanha, não é verdade? Como nós comparamos, né, Mateus 24 e Coríntios 15. Isso que eu estou falando também ocorre no campo físico. Ocorre no campo palpável. A igreja passa por fases, né, como uma pessoa comum que vai amadurecendo, não é isso? Vai tomando responsabilidade, vai assumindo a sua posição na sociedade.
Chega um certo tempo, por exemplo, a minha filha, ela tem 14 anos. Segunda-feira quer ser estilista. Terça-feira, Polícia Federal. Até do BOP ela falou que quer ser. Entendeu? Ultimamente ela quer fazer economia exterior. Comércio exterior. Comércio exterior. Mas também serve administração. Entendeu? Mas vai chegar uma hora que ela vai, a mente dela vai parar, né? É possível? Espero que sim, né? E ela vai começar a definir, né? A carreira dela, né? A vida dela. A igreja, à medida que a vida cresce, e a visão fica mais clara. Ela vai definindo o que ela quer. Amém, irmãos? O que ela tem que fazer. Em que posição ela está? Contra quem ela luta? Para que ela está aqui? Não é verdade? Olha, irmãos, miserável visão da igreja é aquele que pensa que está aqui, pelo menos não estamos em denominação. Pobre. Irmão, o que é a igreja? A igreja é a gente reunir fora do sistema. Pobre, irmão, muito pobre. Podemos ser pior do que o que não está lá dentro. Essa não é a visão da igreja. A visão da igreja é a visão celestial. Amém, irmão? Amém. Porque se ela não enxergar o campo celestial, ela não muda nada. E ela ainda vai lutar contra a vontade de Deus. A igreja, que é auxiliadora, que foi gerada para auxiliar o Senhor, no seu propósito de destruir principados e entregar o reino ao Pai, ela vai se tornar a opositora. E isso ocorre na esfera visível. Não se enxerga que são principados. Então a igreja está inerte, a visão está obscurecida, não tem conhecimento de causa, não sabe por que está aqui, não sabe o que tem que ser feito, não é verdade? E ela é auxiliadora. Na comunhão de jovens usamos um termo. Quando o Senhor falou para Adão, para Eva, para Adão, que iria lhe dar uma auxiliadora, não é isso? Uma auxiliadora. Adão, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora. Não é isso? Auxiliadora. Então nós explicamos para os jovens. Se alguém necessita de auxiliar, por exemplo, o irmão Francisco trabalha construção civil. Eles têm auxiliares, não é isso? Chamamos de servente de obra. Aquele servente de obra é auxiliador dele. Se ele precisa de auxiliar, é porque ele está fazendo alguma coisa, certo? Se Cristo precisa de uma auxiliadora, é porque Cristo tem que fazer algo. E essa auxiliadora vai auxiliá-lo. O que Cristo tem que fazer? Tem que entregar o reino ao Pai. Amém. Em que a igreja vai auxiliar Cristo? Na entrega do reino ao Pai. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Amém. Pai nosso que está no céu, amém? Amém. Aprendemos isso que ensina que o Padre nos ensinou. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Amém. Assim na terra como é feita no céu. O reino. Amém. Aleluia. Venha o teu reino, amém? Amém? É a vontade do Pai. Feita na terra como já é feita no céu. Amém. O que Deus faz no céu, Ele também quer fazer na terra, irmão. O estabelecimento do reino de Deus na terra é
é a vontade de Deus. Compreende, irmãos? Satanás não pode se tornar o rei dessa terra. E o Senhor, o rei dos céus. O Senhor já gerou na terra o seu reino. A igreja é o reino dos céus na terra. Amém. Porque Ele quer também fazer a vontade dEle aqui na terra. Aleluia. Como ela é feita no céu. E é para esse irmão que estamos aqui. Amém? Aleluia. Amém. Nós estamos aqui. Primeiro, Deus quer trabalhar em nós, quer dispensar a sua vida, sua natureza, não é isso? Nos levando até a sua glória. Né? Nos levando de volta para Ele. Ele é a glória. Amém. E Ele falou: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse, não vou teria dito. Eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, estejais vós também. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aleluia, irmãos. Nós somos as muitas moradas de Deus. Todo aquele que me ama, guarda a minha palavra. Eu, meu Pai, viremos para Ele e faremos nele morada. Amém. Somos a morada. Aleluia. Aleluia. E o Senhor quer levar a cabo a sua economia. Amém. Habitar em nós, transformar nossa alma, nos levar à glorificação. Amém. Mas o Senhor também quer tomar de volta o governo desta terra. Amém. Não foi só o homem que foi destruído. A terra foi usurpada. Mas a igreja foi incumbida de tomar de volta o reino. É bom demais. O que tu acha? Mas tu acha legal? Eu vim aqui numa reunião dessa aqui com 20 pessoas. Falar que vamos tomar a terra de volta. Fica muito bom um negócio desse, né? Eu me sinto numa reunião do BOP. Né? Olha só que assunto é esse, rapaz. Nós vamos tomar de volta a terra do nosso Pai. Aí você vê, você pode estar num grande culto com milhares de pessoas. Milhares de pessoas num grande culto, muito emocionado. E o líder lá espiritual dizendo que você vai para o céu, morar na rua de ouro, ganhar uma casinha. E nós estamos aqui falando que vamos tomar a terra de volta para o Senhor. Só podemos ser mesmo psicopata. Uma vez o irmão falou assim: tu acha que vai ganhar a África toda? Eu falei: exatamente isso. E assim que acabar a África, vamos para a Índia. As pessoas acham que a gente está bebendo. O Senhor falou: ide, portanto, em toda a terra habitada. Isso não é ideia nossa, isso é ideia dele. Isso eu tinha 12 quando falou isso. Só que, porque esse governo das trevas está em toda a terra. Nossa visão, né, não pode ser como o de saco no poço, né? Esse é um livro que eu li que falava do saco no poço, né? Saco no poço, olha para o céu e vê 2 estrelas. Fica empolgado. Caramba, uau! Né? 2 estrelas. Fala para sapo assim, olha, 2 estrelas, vou te dar uma. Quando ele sai do poço, que ele vê o céu, não é louco, não. Irmãos, nossa visão não é micro, é macro. Porque quem vê o reino, vê a terra. Se o Senhor nos mostrar o reino,
o estabelecimento do reino, a propagação do evangelho do reino, a manifestação do reino. Nós vamos olhar para a terra. Nós não vamos olhar para a nossa cidade, para o nosso bairro. Quantos vezes, olha, toda semana vem alguém falar, irmão, aqui do lado da nossa casa, esse, né, aqui do lado também tem gente morrendo. Aqui do lado também, aqui do lado também tem África, tem Europa. Para que nós vamos sair daqui, se aqui está precisando? Até parece que todo mundo sai. Mas quem não sai sou eu. Uma meia dúzia de irmãos, está ficando 1000. Aliás, está ficando quantos 1000 cristãos aqui na cidade? Não que nós estamos aqui para promover um movimento, mas na verdade, o Senhor quer a terra, irmãos. O Senhor quer toda a terra. Aleluia. Nosso Deus é grande. Aleluia. Nosso Deus é grande, irmão. Claro, não somos só nós que estamos fazendo a obra em toda a terra. Aleluia pelas muitas obras. Mas a nossa não saber explicar. Então a terra foi usurpada. A terra foi usurpada. E o Senhor falou, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Onde está isso? Não. Esse aqui tem que ler. Está sendo gravado. Vamos ler para terminar isso aqui, para vocês poderem. Que horas tem? Já falei quanto tempo? Já falei quanto tempo? 1 hora. Onde está ele? Um homem que partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse do reino e voltar. É Lucas. É Lucas alguma coisa. Quem achava ganhar um prêmio. Achei. Lucas 19, 11. E eu ganhei o prêmio. Entendeu? Isso aqui é bom. Lucas 19, 11. Ouvindo eles essas coisas. Lucas 19, 11. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém? Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Naquela ocasião, eles estavam assim, bastante impressionados, né, e impactados com a presença do Senhor Jesus, indo para Jerusalém, né, que é onde, né, as crianças colocaram lá aquelas para receber o rei, né? O rei ia ser introduzido em Jerusalém. O Senhor ia para Jerusalém. Então eles achavam que ali ia ser introduzido o reino. Entendeu? Estavam bastante impressionados. 12. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Aleluia, amém, irmão? Amém. O Senhor vai voltar. Amém. Quem crê, diga amém, o Senhor vai voltar. Amém. Mas quer tomar posse de um reino que a igreja vai lhe entregar. Porque a igreja é Ele. Amém. É o corpo de Cristo. Amém. É o Senhor ministrando dos céus
para a terra por meio do seu corpo. A igreja vai tomar posse dessa terra. Aleluia! E vai entregar o filho. E o filho vai entregar o pai. Ele vai voltar. Aleluia! E ele vai voltar. E quando ele voltar, nós, amém? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Se primeiro há corpo material, né? Haverá corpos celestiais. Nós seremos celestiais. Assim como o primeiro homem foi natural, o primeiro homem, Adão, é homem natural. Todos somos naturais. Assim também, o segundo homem, o último Adão, é celestial. Todos seremos celestiais. Nós somos a descendência celestial de Abraão. E vamos herdar a terra. Aleluia, irmão. Seremos celestiais porque nós iremos habitar diretamente as regiões celestiais e governar sobre as nações. Isso que é isso? É uma substituição de governo. Então o Senhor vai reinar 1000 anos e nós com Ele. Aleluia, irmãos. Está trabalhando, viu? Amém? Haverá gozo, amém? Entra no gozo do teu Senhor, amém? Mas não é só gozo, não. Vamos reger as nações com cetro de ferro e vamos reinar sobre elas. Então o Senhor partiu com o fim de tomar posse do reino e voltar. 13. Chamou 10 servos. O Senhor nos chamou, irmãos. Olha só, vamos descartar um pouco esse númerozinho, esse versículo, porque o assunto é único. O Senhor quer tomar posse do reino e voltar. Amém? Fala. O Senhor quer tomar posse do reino e voltar. Chamou os seus servos. Aleluia, irmão. Ou seja, nós temos alguma coisa a ver com isso. Entendeu? O Senhor quer tomar posse do reino e voltar e chamou os seus servos. Nós fomos chamados. Quem foi chamado aqui, diga amém. Amém. Sabe por que fomos chamados? Porque o Senhor quer tomar posse de um reino e voltar. Aí Ele nos chamou. Para quê? Para falar isso só? Entendeu? É por causa do reino que fomos chamados. É porque Ele quer tomar posse do reino e voltar que fomos chamados. A igreja está aqui porque o Senhor quer tomar posse de um reino e voltar, irmãos. Só que ela, na posição celestial, destrona o governo de Satanás. Só que ela não sabe. A igreja hoje está fazendo arraial de Jesus Cristo para ver se enche o templo, está fazendo campanha do cuspe, do paletó que cola na parede. Ela não sabe, ela não tem a visão celestial. Ela só não está fazendo o que tem que ser feito. É dar ao Senhor Jesus uma base para Ele reinar, irmãos. Amém. Chamou 10 servos seus, confiou 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Amém. Mas os seus concidadãos o odiaram e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, quando ele voltou, diga, quando ele voltou, amém, após ter tomado posse de um reino. Vamos ler de novo o versículo 12. Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino. Amém. Amém. Aleluia, irmão. Quando é que você vai voltar?
E como é que ele vai tomar posse do reino? Então virá o fim. E então virá o fim. Então, o que ele nos deu para executar essa missão? O que a igreja tem de armamento? Entendeu? AK.50. O que a igreja tem? O Evangelho do Reino. Amém, irmão? Dá para você entender por que essa planta? Visão celestial, propósito de Deus, Evangelho do Reino e aperfeiçoamento. Amém? O Evangelho do Reino é o armamento para levar a cabo essa missão. E será pregado, aleluia! Esse Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Quando você olha esse quadro assim, você, que valor tem o Evangelho do Reino? É o único, né? É o único. Quer dizer, genuíno é o único. Mas criaram um montão de evangelho aí, né? Tem da prosperidade, tem da outras coisas, né? Da promessa, da beleza, tem tudo. O Evangelho do Reino é o armamento para a execução dessa missão. A igreja precisa ser constituída do Evangelho do Reino. Vamos lá? Eu me empolgo. Posso me empolgar? É de noite, entendeu? 15. Quando ele voltou, depois de tomar posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro. A fim de saber que negócio cada um teria consentido. Vou falar uma coisa aqui que o irmão não gosta, que eu faço, mas vou fazer. Me perdoe, não está aqui. Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Que negócio você tem feito? Que negócio você tem feito com o que Deus te deu? Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bom, servo bom. Né? Mateus, quando fala da parábola dos talentos, e o Senhor introduz eles no reino, é uma porção de desfrute. São partes do galardão. Amém? Mateus entra no gozo do teu Senhor. Só alegria. Amém? Então o reino milenar tem muito gozo. O gozo do seu Senhor. Aleluia! Mas tem outra parte também, tem que trabalhar. Porque foste fiel, 17. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Amém. Caxias, eu gosto do rosto abaixado. Amém? Na verdade, irmão, que eu quero um exemplo, né? Mas aqui você consegue enxergar dentro desse quadro a substituição do governo. Quem tem autoridade hoje sobre as cidades são principados e potestades. Só que eles serão destronados. E nós tomaremos esse lugar. Amém. A autoridade será do Senhor Jesus por nosso intermédio. Amém. Uns 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Tá bom, né? Amém? Veio o outro dizendo: eis aqui, Senhor, tua mina que eu guardei embrulhada no lenço. Sempre tem um comédia, né? Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira o que não pudeste, tempo que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e sei o que não semeio? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Lá em Mateus fala: por que não deste aos banqueiros? Que faz render juro, faz multiplicar aquilo que Deus te deu, quer seja dom ou ministério, ou vida. 24. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo que tem, dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem será tirado.
Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai na minha presença. É reino, né, irmãos? É reino, né? Então, aqui, eu só li isso aqui só para a gente tocar um pouco nessa transferência de governo. Amém? E a gente pode, semana que vem, entrar um pouco em Apocalipse. Um pouquinho só, tá? Entendeu? Se a gente for continuar esse assunto, para a gente ver não só uma transferência, mas uma posição oficial, né, dos crentes regenerados, transformados, glorificados, assumindo, amém, irmão, o governo celestial desta terra. E o Senhor reinando 1000 anos com eles. Amém? Eu não posso falar mais, o tempo esgotou. Agora vocês é que vão fazer um pouco em grupos, amém? Tem uns 20 minutos e tocar um ponto que vocês mais, para a gente poder dominar. Vamos fazer grupinhos assim. Uma meia dúzia de irmãos, está ficando 1000. Aliás, está ficando quantos 1000 cristãos aqui na cidade? Não que nós estamos aqui para promover um movimento, mas na verdade, o Senhor quer a terra, irmãos. O Senhor quer toda a terra. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande, irmãos. Claro, não somos só nós que estamos fazendo a obra em toda a terra. Aleluia pelas muitas obras. Mas a nossa temos que saber explicar. Então a terra foi usurpada. A terra foi usurpada. E o Senhor falou, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Onde está isso? Não. Esse aqui tem que ler. Está sendo gravado. Vamos ler para terminar isso aqui, para vocês poderem. Que horas tem? Já falei quanto tempo? Já falei quanto tempo? 1 hora. Onde está um homem que partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse do reino e voltar. É Lucas. É Lucas alguma coisa. Quem achava ganhar um prêmio. Achei. Lucas 19, 11. E eu ganhei o prêmio. Entendeu? Isso aqui é bom. Lucas 19, 11. Ouvindo eles essas coisas. Lucas 19, 11. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém? Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Naquela ocasião, eles estavam assim, bastante impressionados, né, e impactados com a presença do Senhor Jesus, indo para Jerusalém, né, que é onde, né, as crianças colocaram lá aquelas para receber o rei, né? O rei ia ser introduzido em Jerusalém. O Senhor ia para Jerusalém. Então eles achavam que ali ia ser introduzido o reino. Entendeu? Estavam bastante impressionados. 12. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Aleluia, amém, irmãos? Amém. O Senhor vai voltar. Amém. Quem crê, diga amém, o Senhor vai voltar.
mas quer tomar posse de um reino que a igreja vai lhe entregar. Porque a igreja é Ele. Amém. É o corpo de Cristo. Amém. É o Senhor ministrando dos céus para a terra por meio do seu corpo. A igreja vai tomar posse dessa terra. Aleluia! E vai entregar o filho. E o filho vai entregar o pai. Ele vai voltar. Aleluia! E ele vai voltar. Aleluia. Amém. E quando ele voltar, nós, amém? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Se primeiro há corpo material, né? Haverá corpos celestiais. Nós seremos celestiais. Assim como o primeiro homem foi natural, o primeiro homem, Adão, é homem natural. Todos somos naturais. Assim também, o segundo homem, o último Adão, é celestial. Todos seremos celestiais. Nós somos a descendência celestial de Abraão. E vamos herdar a terra. Aleluia, irmão. Seremos celestiais porque nós iremos habitar diretamente as regiões celestiais e governar sobre as nações. Isso que é isso? É uma substituição de governo. Então o Senhor vai reinar 1000 anos e nós com Ele. Aleluia, irmãos. Está trabalhando, viu? Amém? Haverá gozo, amém? Entra no gozo do teu Senhor, amém? Mas não é só gozo, não. Vamos reger as nações com cetro de ferro e vamos reinar sobre elas. Então o Senhor partiu com o fim de tomar posse de um reino e voltar. 13. Chamou 10 servos. O Senhor nos chamou, irmãos. Olha só, vamos descartar um pouco esse númerozinho, esse versículo, porque o assunto é único. O Senhor quer tomar posse do reino e voltar. Amém? Fala. O Senhor quer tomar posse do reino e voltar. Chamou os seus servos. Aleluia, irmão. Ou seja, nós temos alguma coisa a ver com isso. Entendeu? O Senhor quer tomar posse do reino e voltar e chamou os seus servos. Nós fomos chamados. Quem foi chamado aqui, diga amém. Amém. Sabe por que fomos chamados? Porque o Senhor quer tomar posse de um reino e voltar. Aí Ele nos chamou. Para quê? Para falar isso só? Entendeu? É por causa do reino que fomos chamados. É porque Ele quer tomar posse do reino e voltar que fomos chamados. A igreja está aqui porque o Senhor quer tomar posse de um reino e voltar, irmãos. Só que ela, na posição celestial, destrona o governo de Satanás. Só que ela não sabe. A igreja hoje está fazendo arraial de Jesus Cristo para ver se enche o templo, está fazendo campanha do cuspe, do paletó que cola na parede. Ela não sabe, ela não tem a visão celestial. Ela só não está fazendo o que tem que ser feito. É dar ao Senhor Jesus uma base para Ele reinar, irmãos. Amém. Chamou 10 servos seus, confiou 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Amém. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, quando ele voltou, diga, quando ele voltou, amém, após ter tomado posse de um reino. Vamos ler de novo o versículo 12. Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim
de tomar posse de um reino e voltar. 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino. Amém. Amém. Aleluia, irmão. Quando é que você vai voltar? E como é que ele vai tomar posse do reino? Então virá o fim. E então virá o fim. Então, o que ele nos deu para executar essa missão? O que a igreja tem de armamento? Entendeu? AK.50. O que a igreja tem? O Evangelho do Reino. Amém, irmão? Amém. Dá para você entender por que essa planta? Visão celestial, propósito de Deus, Evangelho do Reino e aperfeiçoamento. Amém. O Evangelho do Reino é o armamento para levar a cabo essa missão. E será pregado, aleluia! Esse Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Quando você olha esse quadro assim, você vê que valor tem o Evangelho do Reino. É o único, né? É o único. Quer dizer, genuíno é o único. Mas criaram um montão de evangelho, né? Tem da prosperidade, tem outras coisas, né? Da promessa, da beleza, tem tudo. O Evangelho do Reino é o armamento para a execução dessa missão. A igreja precisa ser constituída do Evangelho do Reino. Vamos lá? Eu me empolgo. Posso me empolgar? É de noite, entendeu? 15. Quando ele voltou, depois de tomar posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro. A fim de saber que negócio cada um teria consentido. Vou falar uma coisa aqui que o irmão não gosta que eu faço, mas vou fazer. Me perdoe, não está aqui. Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Que negócio você tem feito? Que negócio você tem feito com o que Deus te deu? Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bom, servo bom. Né? Mateus, quando fala da parábola dos talentos, e o Senhor introduz eles no reino, é uma porção de desfrute. São partes do galardão. Amém? Mateus entra no gozo do teu Senhor. Só alegria. Amém? Então o reino milenar tem muito gozo. O gozo do seu Senhor. Aleluia! Mas tem outra parte também, tem que trabalhar. Porque foste fiel, 17. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Amém. Caxias, gosto do rosto abaixado. Amém? Na verdade, irmãos, que eu quero um exemplo, né? Mas aqui você consegue enxergar dentro desse quadro a substituição do governo. Quem tem autoridade hoje sobre as cidades são principados e potestades. Só que eles serão destronados. E nós tomaremos esse lugar. Amém. A autoridade será do Senhor Jesus por nosso intermédio. Amém. A uns 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Tá bom, né? Amém? Veio outro dizendo: eis aqui, Senhor, tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Sempre tem um comédia, né? Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira o que não pudeste, teve o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus, que sei o que não semeio? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Lá em Mateus fala: por que não deste aos banqueiros? Que faz render juro, faz multiplicar aquilo que Deus te deu, quer seja dom ou ministério.
ouvida. 24. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai na minha presença. É reino, né, irmãos? É reino, né? Então, aqui eu só listo aqui só para a gente tocar um pouco nessa transferência de governo. Amém? E a gente pode, semana que vem, entrar um pouco em Apocalipse. Um pouquinho só, tá? Entendeu? Se a gente for continuar esse assunto, para a gente ver não só uma transferência, mas uma posição oficial, né, dos crentes regenerados, transformados, glorificados, assumindo, amém, irmãos, o governo celestial desta terra. E o Senhor reinando 1000 anos com eles. Amém? Eu não posso falar mais, o tempo esgotou. Agora vocês é que vão fazer um pouco em grupos, amém? Tem uns 20 minutos e tocar um ponto que vocês mais, para a gente poder dominar. Vamos fazer grupinhos assim bastante, amém? Na verdade, irmãos, que eu quero um exemplo, né? Mas aqui você consegue enxergar dentro desse quadro a substituição do governo. Quem tem autoridade hoje sobre as cidades são principados e potestades. Só que eles serão destronados. E nós tomaremos esse lugar. Amém. A autoridade será do Senhor Jesus por nosso intermédio. Amém. A uns 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Tá bom, né? Amém? Veio outro dizendo: eis aqui, Senhor, tua mina que eu guardei, embrulhada num lenço. Sempre tem um comédia, né? Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira o que não pudeste, tempo que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e sei o que não semeio? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Lá em Mateus fala: por que não deste aos banqueiros? Que faz render juro, faz multiplicar aquilo que Deus te deu, quer seja dom ou ministério, ou vida. 24. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai na minha presença. É reino, né, irmãos? É reino, né? Então, aqui eu só listo aqui só para a gente tocar um pouco nessa transferência de governo. Amém? E a gente pode, semana que vem, entrar um pouco em Apocalipse. Um pouquinho só, tá? Entendeu? Se a gente for continuar esse assunto, para a gente ver não só uma transferência, mas uma posição oficial, né, dos crentes regenerados, transformados, glorificados, assumindo, amém, irmãos, o governo celestial desta terra. E o Senhor reinando 1000 anos com eles. Amém? Eu não posso falar mais, o tempo esgotou. Agora vocês é que vão fazer um pouco em grupos, amém? Tem uns 20 minutos e tocar um ponto que vocês mais, para a gente poder dominar. Vamos fazer grupinhos assim, não diferença, mas uma posição oficial, né, dos crentes regenerados, transformados, glorificados, assumindo, amém, irmãos, o governo celestial desta terra.
e o Senhor reinando 1000 anos com eles. Amém? Eu não posso falar mais, o tempo esgotou. Agora vocês é que vão fazer um pouco em grupos, amém? Tem uns 20 minutos e tocar um ponto que vocês mais, para a gente poder terminar. Vamos fazer grupinhos assim. Tem uns 20 minutos e tocar um ponto que vocês mais, para a gente poder terminar. Vamos fazer grupinhos assim.